Saúde e bem-estar animal no período de transição. Vamos conferir hoje o 8º episódio. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. O intervalo entre as 3 semanas que antecedem o parto e as 3 posteriores ao nascimento do bezerro é de transição das vacas leiteiras. E a mudança no ciclo exige cuidados redobrados por parte do pecuarista, sob pena de pesados prejuízos. Isso devido ao aparecimento de doenças que podem atingir o inacreditável índice de 60% do seu rebanho, de acordo com a revista Safra. O objetivo sempre é garantir a saúde das vacas, o que traduz, é claro, aumento da produtividade. Esse momento é muito importante porque é quando o animal se prepara para a produção de leite. Alguns cuidados relacionados ao manejo nutricional, sanitário e produtivo devem ser tomados para que você consiga ajudar a sua vaca a passar por essas alterações fisiológicas, sem prejudicar a saúde. No período, acontece uma queda no consumo de matéria seca antes do parto. Logo em sequência, há um incremento na produção de leite. Nesse momento, há um aumento na demanda energética da vaca e o consumo não é suficiente para suprir toda a demanda. Assim, o balanceamento da dieta deve ser pensado como uma parte do conjunto, sendo o manejo nutricional a base de tudo. Com prioridade, é claro, para aumentar o consumo de matéria seca durante o período de transição, para superar o balanço energético negativo logo no início da lactação. Continuando então a nossa série sobre saúde e bem-estar animal no período de transição, a Milk Point realizou uma webinar e a gerente técnica de bovinos Fibro, zootecnista Vanessa Carvalho, ela fala sobre os benefícios da dieta pré-parto totalmente acidificada. Ela explica para a gente como funciona a dieta e diz que vários pontos na fazenda devem ser observados. Eu fico muito feliz, de estar aqui falando de um tema, de transição. É um tema que eu gosto muito. A Fibro trabalha muito focada nesse tema. É um tema que a gente sabe que, sendo bem feito, a gente tem respostas bem interessantes, significativas aí na atividade, na produção futura, na lactação futura dos animais. Então, como disse a Lívia e tanto o João quanto o Regis apresentaram também, a gente tem vários pontos na fazenda que a gente realmente precisa ter foco, seja ali no pré-parto e pós-parto, para a gente ter sucesso. Eu vou focar aqui em um dos pontos que a gente já citou anteriormente aí, para entender um pouco por que a gente utiliza e como é melhor utilizar, No caso, então, essa dieta aí acidogênica ou aniônica que já foi falado, que a gente chama aí de dieta de pré-parto totalmente acidificada, Então, pois bem, quando a gente fala de transição, já mostrou muito aí o porquê que a gente tem tanto essa preocupação, A saúde é um dos pilares, um dos pontos do bem-estar, mas que se a gente pegar esses dados, mostra que realmente é nessa fase algo muito importante que a gente precisa focar, Dados aí de literatura e de campo mostram que em torno de 40% a 60%, dos animais tem algum tipo de doença periparto. E que em torno de 25% dos animais que são descartados nessa fase. Então, é um período que realmente a gente precisa ter foco para que a gente consiga melhorar o bem-estar, melhorar a saúde desses animais, para eles responderem o que a gente quer, Então, eu coloco nesse slide, deixa eu colocar o nome de apresentação aqui, ponteiro, acho que fica mais fácil. Eu coloco nesse slide custo de doenças, quando a gente fala lá em doenças de periparto, Aqui, esse é um trabalho que eu acho bem interessante, é um trabalho, uma tese que foi publicada em 2013, na segunda coluna aqui a gente tem o custo, estimado em dólar, e aqui eu fiz uma conta rápida, utilizando aí $1 de 5,40, só para a gente ter uma noção de quanto custa cada caso dessas enfermidades, dessas doenças que a gente citou aí, que são tão comuns nessa fase,
E esses custos, né, eles consideram tanto gasto com veterinário, quanto perda de produção de leite e também medicamentos, né. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, retenção de placenta, quando a gente passa isso aí para real, né, a nossa moeda, cada caso pode trazer perdas aí de mais custo, né, e perdas junto, chegando aí na casa de R$1.000. Deslocamento na casa aí de R$3.000. Então, assim, qualquer coisa que a gente consiga melhorar, né, seja ela em ajuste de manejo, uso de tecnologia, ajuste nutricional, a gente vai conseguir ter resposta e vai conseguir melhorar esse desafio para esses animais, né? E uma dessas doenças, né, dessas enfermidades aí de periparto que a gente fala, até já foi falado alguma coisa, uma delas é a hipocalcemia. A gente vê aqui que no caso da hipocalcemia custa em torno de $160 um caso de hipocalcemia. Essa é uma das doenças que a gente tem uma preocupação muito grande, é uma das doenças aí que a gente mais vê, né, a preocupação da fazenda, por dois motivos. Primeiro, por ela ser considerada porta de entrada para outras doenças, né, que vão reduzir a chance de uma boa produção desses animais. A gente sabe que a hipocalcemia, seja ela clínica ou subclínica, dificilmente ela vai vir sozinha. Então, ela, a partir do momento que a gente tem animais que possam ter hipocalcemia, a chance dela ter outras doenças, como metrite, cetose, ela aumenta ainda mais. E a gente viu ali algum dado até que o Regis mostrou, quanto maior o número de doenças que esses animais têm, por exemplo, na fertilidade, menor vai ser. Um outro ponto é a incidência que a gente tem dessa hipocalcemia. Acontece até, às vezes, aí no dia a dia, um certo confundimento, que às vezes a gente, quando vai conversar, né, sobre hipocalcemia, o produtor, ou então até um gerente ali, fala que não tem hipocalcemia na fazenda, né? Mas, na verdade, ele está pensando na hipocalcemia clínica, que, na verdade, a gente tem baixa incidência mesmo. Aqui a gente tem um dado, né, de incidência, são dados dos Estados Unidos, mas no Brasil não fica muito longe. Seria em torno de 3%, né? Ela tem um custo por caso mais caro, mas a incidência dela é muito baixa. Mas já quando a gente fala de hipocalcemia subclínica, a ocorrência é assustadora. A gente tem dados que mostram que essa ocorrência de hipocalcemia subclínica na fazenda pode chegar a 60%. Ou seja, a cada 100 animais, a gente tem 60 animais com hipocalcemia subclínica, abrindo porta para outros tipos de doença. Então, por isso, a hipocalcemia, ela é uma doença que a gente precisa ter muita atenção, principalmente na sua forma subclínica, devido a essa alta incidência aí que a gente encontra nas fazendas. Os programas nutricionais são determinantes para o sucesso do período de transição da vaca. As adequações das dietas, visando adaptação ruminal, com formulações adequadas no pré-parto e no pós-parto, são fundamentais para o bom desempenho das vacas durante a lactação. As estratégias de formulação visam quantidades adequadas de carboidratos, proteínas, lipídios, minerais e vitaminas, bem como aditivos pertinentes que objetivam potencializar a adaptação da microbiota do rumen, a qual será responsável pela fermentação dos alimentos e pela produção dos principais ácidos graxos voláteis, fontes majoritárias de energia utilizada pelos ruminantes. Aliada à adaptação ruminal, a prática da utilização de dietas com cargas negativas, dietas aniônicas, já está bem consolidada na literatura e é muito utilizada em fazendas comerciais, com foco em minimizar os casos de hipocalcemia clínica e subclínica e a cascata de eventos negativos que podem ocorrer em consequência ao parto. A zootecnista Vanessa Carvalho continua falando sobre a dieta pré-parto totalmente acidificada. E muitas das vezes, quando a gente fala em incidência, né, de hipocalcemia subclínica, a gente apresenta, que eu mostrei ali anteriormente, dados técnicos, dados científicos, a gente às vezes fica, mas será que isso realmente acontece nas propriedades? E esse é um dado que eu acho bastante interessante, é um dado de um projeto nosso da empresa, chamado Transformar, é um projeto em parceria com alguns professores renomados, de universidades renomadas, e os alunos, né, eles vão na fazenda e fazem alguns levantamentos. Então, esse dado é dado de 400 animais que mediram a hipocalcemia, ou seja, quanto de cálcio sérico total tinha logo após o parto, né, desses animais. E a gente sabe que a hipocalcemia é um desafio muito grande, porque o animal ele tem uma demanda muito alta de cálcio logo após o parto, o que faz com que esses animais eles não consigam atender essa demanda. Então, entra, no caso de hipocalcemia. Então, quando a gente às vezes fala no campo, né, a gente pensa, mas será que isso realmente acontece? E esses dados mostram para a gente que sim, que os dados de campo, eles são dados muito próximos do que a gente encontra na literatura.
São dados aqui que estão relacionados com 5 estados, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e foram avaliados 400 animais. E o que a gente encontrou? Que 49,5% dos animais que foram avaliados estavam com hipocalcemia subclínica. Ou seja, dado muito próximo do que a gente tem na literatura, comprovando que isso realmente acontece nas nossas fazendas aqui no Brasil também. Então, quando a gente fala, né, voltar aqui rápido, em relação, então, aos dados de hipocalcemia no campo, a gente encontrou dados muito próximos que a gente tem na literatura, né? Em torno de 50% desses animais também com hipocalcemia subclínica. E o que isso vai ter de impacto? Como eu disse, é a porta, né, de entrada para outros problemas. E aqui a gente tem dados aí que avaliaram um número grande de animais, né? Quase 2 mil animais, quase 6 mil animais. E vimos o quê? Que quando os animais eles têm hipocalcemia subclínica, esses animais eles tiveram impacto em produção de leite, em torno aí de 2,6 litros de leite a menos de produção, tiveram 3 vezes mais chances de ter deslocamento de abomaso, a gente teve um aumento, na verdade, né, uma menor chance de prenhez na primeira IA, em torno de 30% de redução, e a gente aumentou aí em quase 50% a chance de descarte desses animais até 60 dias. Então, mostrando que realmente ela vai trazer muitos problemas aí para a fazenda. Pois bem, e o que a gente faz, né, então, para aí resolver o problema, ou então pelo menos minimizar os efeitos da hipocalcemia? A hipocalcemia subclínica, ela não tem um tratamento eficiente ainda, então o que a gente precisa fazer é evitar, né, prevenir. Como que a gente vai prevenir? O uso dessa dieta acidogênica, essa dieta específica para o pré-parto, que já foi citado anteriormente, para que a gente consiga, então, preparar esses animais para esse momento do parto, que é o momento que ele precisa de uma maior quantidade de cálcio no sangue. E como que isso é feito, né? A estratégia, a maneira que a gente tem hoje aí, mais conhecida, mais estudada e mais eficiente, é através do uso de dietas acidogênicas ou dietas aniônicas, como também são conhecidas. E isso nada mais é do que a gente fazer uma diferença de cátion e ânions da dieta que fique negativo, então aí o DCAD ou DECAD negativo que a gente escuta aí. E como que isso é feito, né? A gente considera, para fazer esse cálculo, 4 minerais principais, sódio, potássio, cloro e enxofre. Vocês devem ter ouvido tanto o Regis, né, quanto o João falando, que eles têm um foco, às vezes quando usa palha, né, ou então às vezes entra com uma silagem de capim, pode ter um aumento de potássio. Por quê? Porque quando a gente faz esse balanço de DECAD, são os elementos que a gente vai considerar para fazer o cálculo. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente utilizar esta dieta acidogênica por pelo menos 21 dias. A gente quer que os animais comam por pelo menos 20 dias antes do parto. E a ideia é a gente diminuir as quantidades de sódio e potássio e aumentar a quantidade de cloro e enxofre, para que fique, então, um balanço negativo, que é o DECAD ou DECAD negativo, que a gente chama. A gerente técnica de bovinos Fibro, zootecnista Vanessa Carvalho, fala agora para a gente sobre o objetivo da dieta pré-parto totalmente acidificada nas vacas e como medir o trabalho que está sendo feito. Para que a gente consiga manipular, causar primeiramente a gente chama de leve acidose metabólica, nada mais é do que reduzir levemente o pH do sangue, e isso vai fazer com que a gente tenha um estímulo de um hormônio chamado PTH ou paratormônio, que é responsável por aumentar a disponibilidade de cálcio logo após o parto. Por quê? Ele vai aumentar a reabsorção óssea, ou seja, pegar o cálcio que tem ali de reserva no osso, jogar para o sangue, né, para ele ficar disponível, e também aumentar a absorção desse cálcio pelo intestino. Então, a ideia nada mais é do que a gente estimular um hormônio a preparar o organismo para ter esse cálcio disponível no momento do parto, onde o animal precisa. Bem, como que a gente avalia isso, né? Como que a gente sabe se a gente está ou não fornecendo uma dieta com um DECAD adequado, com o DECAD que a gente busca? Como até já foi também comentado, a maneira mais eficiente, mais rápida, mais barata é através da gente medir o pH de urina. Então, o pH de urina dos animais é um indicativo. Isso por quê? Porque quando a gente causa aquela leve acidose metabólica, né, diminui lá o pH do sangue do animal, como eu disse, a gente também vai causar uma acidificação na urina. Por quê? O organismo, né, todo organismo, ele tem um efeito, um mecanismo de tampão que vai pegar esse excesso de hidrogênio que está dentro do sangue e jogar via urina. Então, obrigatoriamente, ele também vai acidificar a urina.
Então, a estratégia é o método que a gente mais utiliza para verificar se a gente está ou não atingindo o DCAD que a gente busca. Ah, mas eu posso fazer uma análise de DCAD da dieta? Sim, isso é possível. Mas além de ter o tempo da demora, né, que é, como eu disse, os animais ficam ali em torno de 21 a 30 dias, a gente tem esse tempo de demora de resposta, a gente também precisa fazer análise aí sempre pelo método químico, né? A gente sabe que quando a gente está avaliando mineral, NIRS, por exemplo, que é bem comum, ele não nos dá um número tão preciso. Então, teria que ser pelo método químico, o que ainda aumentaria o tempo. Então, medir o pH de urina é algo que a gente consegue fazer e verificar se a gente está conseguindo ou não atingir esse DCAD, essa dieta acidogênica que a gente busca. E daí, às vezes, eu estou falando aqui, muita gente pensa, mas isso é muito comum, todas as fazendas hoje já utilizam. Dificilmente a gente vai ver uma fazenda que não saiba que precisa ter uma dieta aniônica ou acidogênica no pré-parto. Esses são dados, né, que está aqui na tela, são dados também levantados pelo projeto que eu comentei, projeto Transformar. E o que os alunos, né, visitando as fazendas, levantaram? Que 70% das 250 fazendas que estão aqui nesse levantamento usavam algum tipo de suplemento aniônico, que tinham alguma ração, núcleo aniônico na dieta, porém não tinha o pH ideal, pH de urina ideal. Então, o que a gente chama de pH ideal é entre os 5,5 e 6, é isso que a gente vai discutir daqui para frente, né? Entre 5,5 e 6, e a gente quer aí o mínimo de variação possível, né? A gente quer o maior número de animais dentro dessa faixa, que seria aí em torno de 80% desses animais com o pH do que a gente busca. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã